Já voltamos, estou aqui com o Tarobá Rural nesta manhã de domingo, mais gelada hoje, né? Mas a gente vai falar agora de uma curiosidade. Você já ouviu falar em frango caipira orgânico? Parece estranho, né? Mas essa é a moda, né? A palavra orgânica, produtos orgânicos estão sempre na moda. E tem um produtor rural lá do estado de Goiás que teve essa visão e resolveu apostar. Não é que está dando certo? A propriedade fica a cerca de 80 quilômetros de Brasília e ela produz de tudo um pouco. Mas o forte é o frango caipira orgânico. Na fazenda ocorre todo o processo da criação do frango, exceto o processamento, feito por trabalho terceirizado. A produção de frangos orgânicos criados sem a utilização de produtos químicos ou artificiais é extremamente complexa e em menor escala do que a produção industrial não orgânica. Enquanto que na granja tradicional leva-se 45 dias entre o nascimento e o abate da ave, na produção orgânica o processo é mais lento, chegando a 105 dias. Tem uma regra na produção orgânica que você tem uma densidade máxima que você pode ter na área coberta. Na produção orgânica, isso equivale a 10 aves por metro quadrado. Só para ter uma ideia, uma comparação, né? Na produção industrial, você pode ter até 30 aves por metro quadrado. Isso provê não só bem-estar, né, para a ave, além disso, ao visitar o piquete, ela também vai ter a oportunidade de identificar pequenos organismos, né, que vai fazer com que as suas defesas imunológicas sejam, de uma forma assim, bastante expressiva, aumentadas. O manejo também dá um pouco mais de trabalho, mas para Eliana Rodrigues, esposa de Carlos, vale muito a pena. Técnicas que respeitam o ciclo biológico do animal. Agora, não adianta você criar frango orgânico se não tem uma alimentação orgânica para dar para as aves. E o avicultor tem muita dificuldade de encontrar milho e soja orgânicos. Por isso, ele mesmo resolveu plantar as culturas. São 10 hectares de milho e 10 de soja. O milho utilizado é o crioulo, que tem várias cores diferentes e 17% de proteína, muito mais do que os 7% do milho comum. E financeiramente, compensa produzir frango orgânico? Veja o que diz o avicultor. Nosso custo hoje eu estimo que fica em torno de 2,5 a 3 vezes mais do que na produção industrial. Agora, eu não tenho dúvida também de que no tempo, na medida em que eu consiga melhorar as minhas técnicas, não só de manejo do frango, mas principalmente de manejo da parte agrícola, na produção de soja e milho, eu tenho certeza que eu vou conseguir reduzir de forma expressiva esse custo. Para chegar ao estágio atual, a propriedade contou com o apoio do Sebrae, que prestou assistência técnica à produção. A gente ofereceu aqui consultoria da parte de produção de manejo orgânico e a parte de certificação. E a gente vê um sistema de produção dar certo, serve de exemplo também para outros produtores, não só aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. A propriedade, de 165 hectares, também é sustentável. As áreas de reserva legal e de preservação permanente totalizam quase 1/3 da fazenda, cerca de 50 hectares. O solo e a água são protegidos. Toda a irrigação vem dessa roda d'água mecânica. Consegue prover água suficiente para atender toda a demanda da propriedade. Então eu estou falando do gado, do pessoal que trabalha comigo, né? Da minha casa propriamente e dos frangos também. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que um investimento desse você recupera em no máximo 2 anos. É muito bom mesmo. E vamos à cotação da pecuária. O boi gordo em Cascavel fechou a semana a R$ 147,00 arroba, R$ 145 em Londrina. Em Paranavaí, R$ 148,00. O frango em Cascavel, R$ 2,15 o quilo, R$ 2,10 em Toledo, R$ 2,91 Arama. O suíno em Cascavel, R$ 3,24 o quilo, em Londrina, R$ 3,40. É hora do nosso quadro Apoio ao Produtor. E o Sindicato Rural Patronal de Cascavel sempre alertando, ajudando o homem do campo. Fique atento a tal prazo, cuidado com tal situação. E é isso que eles vão fazer agora, falar com a gente em relação ao ITR. Patrícia Sonsim, bom dia. Bom dia, Cirlei. O assunto hoje é sobre o Imposto Territorial Rural, cujo prazo chega aí ao fim 30 de setembro. Ao meu lado está o Paulo Orso, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cascavel. Explica pra gente, quem deve fazer essa declaração, Paulo?
todos os proprietários de imóveis rurais, sejam eles pessoa física ou jurídica. Então, toda propriedade rural precisa fazer a sua declaração do Imposto Territorial Rural. Isso porque, vamos dizer, é uma obrigação dentro da legislação e ela é anual. Todo ano nós devemos fazer a nossa declaração renovada. Agora, o que acontece se o produtor não fizer? A grande penalização, além de uma multa que não é muito expressiva, é bastante pequena, ele também fica tolhido porque todos os financiamentos que ele for fazer, toda a transação imobiliária, enfim, que ele vá buscar recursos na esfera oficial, ele precisa de certidões negativas, ele precisa de documentação, ele vai precisar do CCIR, ele vai precisar do ITR, e isso tudo, se ele não fizer nesse prazo, ele não terá. E aí ele fica comprometido e não vai receber e não participará dessas questões. Muito obrigada pelas informações. De Cascavel, Patrícia Sonsim para o Tarobá Rural. Reta final do Tarobá Rural, a gente traz muita notícia boa aqui no programa, mas algumas delas, como essa que a gente vai falar agora, a gente não gosta de falar, mas é preciso, porque também a notícia faz parte do jornalismo, em relação aos temporais, né, que castigaram novamente o estado do Paraná. Recentemente nós tivemos aquele tornado lá em Francisco Beltrão, desta vez a cidade de Foz do Iguaçu foi a mais atingida na área urbana, mas a área rural foi novamente o sudoeste do estado que teve bastante prejuízo. Capanema, Bela Vista da Caroba, um pouco em Francisco Beltrão também, Ampere. Olha só como foi a situação por lá, muito prejuízo para os agricultores. A velocidade do vento em Capanema, no sudoeste do estado, chegou a 100 km por hora, segundo o CIMEPAR, e deixou rastros de destruição. Nas comunidades rurais, os estragos foram maiores. Na casa do Mauri, que fica na comunidade rural de Cristo Rei, parte do telhado foi embora. O galpão onde ele criava galinhas desabou. Veio e foi destruindo, não tinha nem o que fazer. Nós não conseguimos tirar nada. A esposa conta o medo que passou dentro de casa. Moeu colchão, coberta, mochila da menina na escola. O que tinha para moer ali dentro, que arrancou as telhas, não tinha que fazer nada. Nesta outra propriedade, os ventos fortes com granizo deixaram parte da cobertura da estrebaria no chão e estragaram os equipamentos de ordenha. O galpão usado para alimentar os animais ficou assim, completamente destruído. Os chiqueiros também não aguentaram. O Ricardo tinha acabado de ordenhar as vacas quando o vento começou. Quando começou a vir o vento, né, nós recolhemos dentro de casa, né, que é de alvenaria, é mais seguro, né. E deu, quando vimos, estava tudo no chão ali. A propriedade não tem seguro para cobrir os prejuízos. Felizmente só deu prejuízo material, né, danos com o pessoal não deu nada. Né? A Prefeitura de Capanema foi uma das alternativas que os agricultores encontraram para pedir ajuda. A Prefeitura, diante da sua possibilidade, vai ajudar. É difícil, né? É difícil nesse momento de crise que nós estamos atravessando, mas também não vamos deixar desassistidas as famílias que foram atingidas. Rede Rural, os abraços no Tarobá Rural. E a gente não vai fugir essa linha, né? Quero mandar um abraço para os moradores dessas 33 cidades que foram atingidas por esse temporal, né, no estado do Paraná e na última segunda-feira, na noite de segunda-feira. Foi triste, várias pessoas ainda estão fora de casa, os moradores do campo com muita dificuldade, perderam aí as plantações, perderam os seus armazéns, alguns até as casas. Tenham força, gente. Nada é por acaso nessa vida, tudo tem um porquê. Acreditem em Deus que tudo vai dar certo. Então um abraço bem forte para todos vocês e também ao pessoal de Foz do Iguaçu. Lá não é no campo, é na cidade que foi mais atingida, né? Mas vocês também tenham muita fé, bola para frente que tudo vai dar certo, tá bom? Veja agora como você também pode participar do Tarobá Rural, como você pode assistir, rever nossos programas. O nosso telefone é o 45 3220 1100. O e-mail cirlei@tarobá.com.br. Na internet você nos encontra no youtube.com/Tarobá Rural e no facebook.com/Cirlei Benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. Assim a gente se despede do Tarobá Rural deste domingo. Certeza que essa semana que virá será de muito trabalho, porque começa o plantio da safra de verão, da safra de soja no estado do Paraná. Semana que vem você vai ver como é que foi aqui no programa, tá? Boa semana, bom domingo. Tchau!